de falar do Náutico aqui no nosso programa. O Timbu assinou pré-contrato com o goleiro Wellerson e com o também goleiro Douglas Borges. O Wellerson, tudo bem, 27 anos, atleta que vem do Anápolis de Goiás, vem aí em alta, né, depois do acesso com o Anápolis da Série D para a Série C. Mas no caso do Douglas Borges, embora as críticas da torcida do torcedor alvirrubro, o Náutico bancou a vinda desse atleta nesse primeiro momento. Forte rejeição da torcida, mas o clube está apostando que Douglas Borges tem tudo para ser o titular do Náutico na temporada 2025. Sabe o que é que pode acontecer nessa situação? E eu aposto muito nisso, até mesmo por uma questão de ritmo de jogo, de confiança, né, de postura em campo, né, o gestual dos treinamentos, e isso vai depender muito do técnico Marquinhos Santos nas movimentações. É o Náutico que já tem aí os trabalhos de pré-temporada marcados para a segunda semana do mês de novembro. É que o Wellerson, ele larga na frente pela titularidade. Por mais que o Náutico tenha, através de sua diretoria, o pensamento de que Douglas Borges, com sua experiência e com suas passagens em clubes da primeira e da segunda divisão, e recentemente ainda em contrato vigente com o Guarani, chega em baixa. É um atleta que chega com a confiança e tendo que mostrar muito contra um cara que está confiante e que vem ali, digamos que, entre aspas, pela porta dos fundos, mas que pode, quem sabe, surpreender muita gente. Para mim, o Wellerson larga na frente por essa titularidade e pode colocar Douglas Borges no banco. Pode acontecer o que até o torcedor alvirrubro já havia mencionado lá nas minhas redes sociais, em especial no meu canal no YouTube, que ele vem para ser reserva aqui também, assim como acontece no Guarani, que ele é a terceira opção. Pegorari como titular, o Vladimir como reserva e ele como terceiro homem, na maioria das vezes nem relacionado para as partidas do Bugre nesta edição da Série B. E no caso do Wellerson, titular da Série D, chega com confiança, participou bem dos jogos da equipe do Anápolis, né, foi peça fundamental desse acesso da equipe e vai chegando ali, comendo pelas beiradas, como quem não quer nada, e pode, quem sabe, ser o titular do time alvirrubro. É aguardar, né, mas o Náutico trabalhando inicialmente com a possibilidade de Douglas Borges na titularidade e de Wellerson, na reserva. O Palmeiras está interessado na contratação de Leandro Cauã, garoto da base de 19 anos, artilheiro do Campeonato Pernambucano Sub-20 com 11 gols. Ao todo são 15 gols nesta temporada em 15 jogos. Números que chamam a atenção. No profissional foram apenas 2 partidas, né, pela Série C, 47 minutos em campo, de um jogador que tem contrato vigente com o Náutico e que será avaliado a partir desta quarta-feira pelo Palmeiras. LK, como é conhecido, é tido como um dos nomes promissores da base do Náutico. E isso nos remete muito a uma situação que já aconteceu com o Rodrigo Leal. É bom a gente ter paciência com esse tipo de situação, que embora o torcedor esteja empolgado e com razão, né, com esse tipo de notícia, porque trata-se de um jovem, é um cara que, por mais que o torcedor insista que no começo da temporada ele possa ter ritmo, possa ter minutos, né, no campeonato estadual, até mesmo no jogo de Copa do Nordeste, mas isso não vai acontecer, até porque a função com a qual o Leandro Cauã faz em campo, que é a função de centroavante, ele tem uma concorrência pesada hoje, porque o Náutico conseguiu renovação com o Paulo Sérgio, conseguiu renovação com o Bruno Mezenga, né, então, de uma certa forma, não vai ter tanto espaço assim. Esses jogadores querem atuar, querem ser testados na equipe do Náutico, assim como foi neste ano. Então, os moldes são os seguintes. Ele vai para um período de avaliação em São Paulo. E nessa avaliação, o Palmeiras vai estudar a possibilidade dessa negociação. Se o Palmeiras pode, como seriam, né, esses moldes de negócio? O Palmeiras poderia estabelecer uma opção de compra, né, um empréstimo com opção de compra desse jogador, fixando aí um tempo determinado para que ele possa ficar em avaliação. E caso a avaliação seja positiva, o Palmeiras estabeleceria um contrato com o atleta e o Náutico tentando manter um percentual do jogador para futuras negociações. Por quê?
porque estamos nos tratando hoje de uma das principais, se não a principal base do país. Vem ganhando o Campeonato Brasileiro Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20, também no Sub-17 com títulos importantes. E não apenas isso, né? Utilizando jogadores no profissional. A gente vê hoje que comumente o Palmeiras, né, tem utilizado aí Luiz Guilherme, que já foi transferido, o próprio Estevão, Vitor Reis, né, Naves e tantos outros nomes que recentemente estiveram aí em disputas de categorias de base, mas que hoje estão frequentando ou já frequentaram a equipe profissional. O caso de maior sucesso, o do Endrick, né, que acabou se transferindo para o Real Madrid. Então, nesse caso, a opção de compra com passe fixado e o Náutico mantendo o percentual para futuras negociações. Ou a outra via, que seria melhor ainda, que seria o Náutico, né, vendendo o jogador, mantendo obviamente um percentual, mas com essa venda direta em definitivo para o clube alviverde. Então a gente vai aguardar mais novidades, mas já nessa quarta-feira ele segue para São Paulo, onde passará por esse período de avaliação. E lógico, né, que o Palmeiras vai estabelecer o seu tempo. Houveram sondagens de outras equipes, né, da primeira divisão, da própria Série B, mas apenas sondagens. A única que se propôs a avaliar o jogador, a quem sabe chegar às vias de fato com um acordo, seja por empréstimo ou de maneira definitiva, foi a equipe do Palmeiras. E aí o Náutico vendo a melhor maneira de negociar Leandro Cauã, tendo em vista que é uma joia do clube e trata-se de um jogador que pode, quem sabe, ser um dos ativos do Náutico para futuras negociações ou dele próprio ou até mesmo do clube que o adquirir. Como a última informação e não menos importante, agora pela manhã, publicada pelo NE 45 Minutos, é que o lateral direito Arnaldo está em negociações para permanecer no Clube Náutico Capibaribe. Arnaldo, ele ficou marcado nessa temporada alvirrubra como homem das assistências. Arnaldo tem 32 anos, é lateral direito. Foram 34 partidas com a camisa do Náutico, sendo 27 como titular. 6 assistências. Inclusive teve até uma matéria do GE falando, né, que Arnaldo estava ali como homem das assistências, estava ganhando ali aquele bicho por fora, né, dos jogadores que estavam marcando gols com os passes do Arnaldo. É um cara que tem problemas físicos, embora seja participativo no setor ofensivo do time, e é uma opção com a qual o Náutico avaliou, junto com a sua nova comissão técnica, e chegou a um denominador comum de permanência do jogador. Então o Náutico vai tentar a renovação contratual de Arnaldo para 2025, não descartando a contratação de Marcos Ítalo, que é a opção que destacávamos ontem aqui no programa, jogador do América de Natal, homem de confiança do Marquinhos Santos, que esteve no Clube Potiguar na temporada deste ano, e com isso o Náutico fecharia a sua lateral direita. Em caso de uma renovação com o Arnaldo e com a contratação de Marcos Ítalo, 2 laterais pela direita, assim como a esquerda também tem a iminência de ser fechada em caso de contratação do Felipe Borges e já a renovação contratual publicada até no BID, né, com o Luiz Paulo, ou seja, o Náutico teria inicialmente já suas laterais fechadas num primeiro momento para possíveis novas contratações, e aí focaria em outros setores como a zaga, o meio de campo e até mesmo atacantes que possam atuar pelos lados do campo.